Olá pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Nessa última parte 5 do estudo da função quadrática, vamos resolver alguns exercícios para aprofundar os conceitos vistos até agora, beleza? Bora lá então. Nesse primeiro exercício temos o seguinte: a água que está esguichando de um bocal mantido horizontalmente a 4 metros acima do solo descreve uma curva parabólica com vértice no bocal. Então o vértice está aqui no bocal. Essa informação é importante. Sabendo-se que a corrente de água desce 1 metro medido na vertical nos primeiros 10 metros de movimento horizontal, então a corrente de água desce 1 metro na vertical medido nos 10 primeiros metros na horizontal, conforme a figura a seguir. Sendo assim, podemos expressar y como função de x da seguinte forma: qual desses itens aqui que vai representar a lei da função que representa essa parábola aqui? Então y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, porque é uma parábola, não é mesmo? A função quadrática, o gráfico é uma parábola. Qual desses ou quais desses coeficientes aqui a gente consegue extrair de informação observando o gráfico? O C, por enquanto o C, vamos ver. O C é o ponto de interseção com o eixo y. Então, y igual a ax ao quadrado mais bx, no lugar do C a gente coloca 4. O A não dá para determinar, mas a gente sabe que é negativo. Agora o B é possível determinar, por quê? Porque quando a gente tem uma parábola cujo vértice é a interseção com o eixo y, isso significa que o B é igual a zero, porque o B indica qual ramo cruza o eixo y. Como nenhum dos dois ramos cruza o eixo y, é o vértice que cruza o eixo y, o B é zero. Porque se o ramo crescente cruza o eixo y, o B é positivo. Se o ramo decrescente cruza o eixo y, o B é negativo. Então o B é zero quando o vértice que cruza o eixo y, que é a interseção da parábola com o eixo y, é o próprio vértice. Então o B é zero. Essa é a informação mais importante. Ax ao quadrado, aqui vai trocar por zero, então vai zerar, vai ficar ax ao quadrado mais 4. Então a parábola tem essa fórmula aqui que a representa. Basta encontrar o A. Como? Substituindo esse ponto P aqui, o 10 e o 3, o x por 10 e o y por 3 aqui, para determinar o valor de A. Então vamos fazer isso. No lugar do x vamos colocar 10. Então vai ficar assim: 10 ao quadrado vezes A mais 4 igual ao y, que é 3. 10 ao quadrado é 100. 100A então vai ser igual a 3 menos 4. 100A vai ser igual a menos 1. A vai ser igual a menos 1 sobre 100. Então determinamos a fórmula que representa essa parábola: y igual a menos x ao quadrado sobre 100 mais 4. Item E. No item B ele quer a distância horizontal do bocal que a corrente de água irá atingir o solo. Ele quer saber a distância do bocal até o ponto onde a corrente vai atingir o solo. Então ele quer essa distância aqui, ó. Então quando ela atingir o solo. Beleza? Que ponto é esse aqui? Que conceito que nos remete na função quadrática ou da função? É a raiz da função. Como que a gente determina a raiz? Pegando a expressão e igualando a zero. Então vai ficar menos x ao quadrado sobre 100 mais 4 igual a zero. Podemos resolver com uma equação incompleta em B, passando 4 para o outro membro. Podemos colocar um 1 aqui embaixo e multiplicar em cruz. Então vai ficar menos x ao quadrado vezes 1 vai dar menos x ao quadrado. 100 vezes menos 4 vai dar menos 400. Multiplicando por menos 1 para trocar o sinal aqui,
x ao quadrado igual a 400, x é igual a mais ou menos raiz de 400, vamos pegar só a positiva mesmo, porque é a distância, x é igual a 20 metros. Item C. Uma boa questão, não é mesmo? Próximo. O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais bx mais c é a parábola da figura a seguir. Os valores de a, b e c são respectivamente... Bom, a gente pode utilizar de novo a fórmula a, x ao quadrado mais bx mais c. Mas a gente também pode utilizar o seguinte artifício. Todo trinômio do segundo grau, a gente viu isso numa revisão anterior ao estudo de função. Todo trinômio do segundo grau, não importa se trinômio quadrado perfeito, é um trinômio. Ele pode ser fatorado da seguinte forma: y igual a x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da função. Quais são as raízes dessa função? O 0 e o 6. Então essa expressão aqui vai ficar y igual a x menos 0, x menos 6. Beleza? Melhorando um pouco mais, vai ficar y igual a x, que multiplica x menos 6. Para finalizar, y vai ficar igual a distributividade aqui, a x ao quadrado menos a 6ax, né? Menos 6ax. Substituindo esse ponto que pertence à curva, que no caso aqui também é o vértice, mas não importa. Substituindo esse ponto aqui, ó, 3 e 9, nessa expressão aqui da função quadrática, a gente descobre o valor do a. Então vai ficar assim, ó, a vezes 3 ao quadrado menos 6 vezes a vezes 3 igual a 9. 3 ao quadrado vai dar 9a, menos 6 vezes 3 vai dar menos 18a, igual a 9. 9a menos 18a vai dar menos 9a. A igual a 9 dividido por menos 9. Ou seja, a igual a menos 1. Portanto, essa expressão aqui vai ficar y igual a menos x ao quadrado, que o a é menos 1. Menos 1 vezes 6 vai dar mais 6x. Pronto. Essa é a função quadrática que representa essa parábola. Portanto, o a igual a menos 1. O b igual a 6. E o c igual a 0. Menos 1, 6 e 0, item D. Mais um exercício que a gente tem o gráfico e a gente vai determinar a fórmula que representa esse gráfico. Vamos lá então. Na produção de X unidades mensais de um certo produto, uma fábrica tem um custo C em reais ou custo C em reais, descrito pela função polinomial do segundo grau. Então a função é do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, representada parcialmente na figura. O custo mínimo em reais é... Então olha só, para a gente determinar o custo mínimo, primeiro a gente vai ter que determinar essa fórmula aqui. Então a gente vai utilizar os pontos que a gente tem aqui no gráfico. Lembrando que essa parábola aqui não cruza o eixo x, então não dá para colocar na forma fatorada, porque a gente não sabe quais são as raízes. Mas a gente pode utilizar todos esses valores aqui para descobrir os valores de a, b e c. Bom, a gente já sabe que o ponto de interseção da parábola com o eixo y é o valor de c, então 900 é o valor de c. Então a função vai ficar y igual a x ao quadrado mais bx mais 900. Então basta descobrir o a e o b. Como? Substituindo esses dois pontos aqui, ó, aqui na fórmula. O x é 10 e o y é 700. Então vai ficar assim, ó, 10 ao quadrado 100, 100a mais b vezes 10, 10b, no lugar do x estou colocando 10, mais 900, igual ao resultado aqui do y dele, que é 700. Então eu estou substituindo o ponto 10 e 700. Agora eu vou substituir qual ponto? Esse segundo ponto aqui, ó, 40 e 1300. Aqui na fórmula. Então vai ficar 40 ao quadrado, vai dar 1600a.
mais 40B mais 900 igual a 1.300. Então o sistema vai ficar assim, ó, 100A mais 10B igual a 700 menos 900, 700 menos 900 menos 200, 1.600A mais 40B igual a 1.300 menos 900. 1.300 menos 900, 400. Para eliminar aqui uma das variáveis, a gente pode multiplicar a primeira equação aqui, ó, toda por menos 4. Então vai ficar assim. Menos 4 vezes 100, menos 400A, menos 4 vezes 10B, menos 40B, menos 4 vezes menos 200 vai dar mais 800. Vamos repetir a equação de baixo, então vai ficar 1.600A mais 40B igual a 400. Somando membro a membro, termo a termo os membros dessa equação, temos 1.600 menos 400, 1.200A, cancela esses dois, igual a 1.200, isso mesmo, igual a 1.200, 800 com 400. A igual a 1.200 dividido por 1.200, olha que beleza. A igual a 1. Substituindo na primeira equação, vem esquema vírgula, gente. Vai ficar assim, 100 vezes A, que é 1, né? Então 100 vezes 1 mais 10B igual a menos 200. 100 mais 10B igual a menos 200. 10B igual a menos 200, menos 100, menos 300. Então B vai ficar menos 300 dividido por 10, B igual a menos 30. Então a função vai ser y igual a x ao quadrado, porque o a é 1, o b é menos 30x e o c é 900, mais 900. E ele quer o custo mínimo. Portanto, ele quer o y do vértice, que eu chamei de c do vértice aqui, porque a variável aqui é c. Então, o c do vértice, que é o custo mínimo, já que a parábola está voltada para cima, é o mínimo. Vai ser menos delta sobre 4a. Então a gente precisa calcular o delta aqui. Então o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser 30 ao quadrado 900 menos 4 vezes 1 vezes 900. Portanto o delta vai ser 900 menos 3.600, que é igual a menos 2.700. Logo, o custo mínimo vai ser menos 2.700 dividido por 4 vezes menos 1. Então, o custo mínimo vai ser 2.700 dividido por 4. Vou fazer a conta rapidinho aqui. 2.700 dividido por 4 vai dar 6 vezes 4, 24. Vai sobrar 3 aqui. Abaixo do zero vai dar 7 vezes 4, 28. 2, abaixo do zero, 5. 635. Item D de dado. Próxima questão. O senhor José dispõe de 180 metros de tela para fazer um cercado retangular, aproveitando como um dos seus lados Próxima questão. O senhor José dispõe de 180 metros de tela para fazer um cercado retangular, aproveitando como um dos lados parte de um extenso muro reto. Então, esse muro reto que está desenhado na figura vai ser aproveitado. O cercado compõe-se de uma parte paralela ao muro, então uma parte paralela ao muro, e 3 outras perpendiculares a ele. Então, essas outras partes são perpendiculares ao muro. Vê figura. Para cercar a maior área possível com a tela disponível,
Os valores de x e y são respectivamente... Bom, então aqui a gente tem um cercado que tem essa parte paralela e outras 3 partes perpendiculares, cada uma já está indicada por uma dimensão aqui, ó, y, x, x e x, que é um retângulo. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, estabelecer uma relação entre essas variáveis aqui, utilizando essa informação, que ele dispõe de 180 metros de tela. Então todos esses valores aqui serão de tela. Então x mais x mais x mais y tem que ser igual a 180. 3x mais y é igual a 180. Daí a gente isola o y aqui, ó, 180 menos 3x. Bom, de posse dessa expressão aqui, a gente pode agora substituir ela na forma da área. Por quê? Porque ele quer que a área seja máxima, então a gente tem que determinar a área. A área desse cercado vai ser y vezes x. Portanto, a área vai ser, no lugar do y, a gente vai colocar 180 menos 3x. Vezes x. Então a área vai ser aplicando distributivo vezes x, né? Então a área vai ser aplicando distributividade aqui, vai ficar x vezes menos 3x, menos 3x ao quadrado. X vezes 180, 180x. Como é uma... Como A é negativo, a parábola está voltada para baixo. Esse ponto é um ponto máximo da função. As dimensões aqui são A e X, ok? E aí eu tenho o A do vértice e o X do vértice para determinar aqui o que for pedido. Ele quer saber as dimensões, então ele quer descobrir o valor de x e y. Portanto, vamos descobrir o valor de x para o qual a gente tem a área máxima. Não é para determinar o y do vértice, é para determinar o x do vértice. Então o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. X do vértice vai ser menos b sobre 2. Então vai ser menos... Quem é o b? 180? Menos 180 dividido por 2 vezes menos 3. Então, o x do vértice vai ser 180 dividido por 6. X do vértice vai ser 30. E quem é que é a medida da perpendicular ao muro? Basta agora substituir aqui, ó, na primeira equação o valor do x para descobrir o valor do y, que é a outra dimensão, menos 3 vezes y. Então, y é igual a 180 menos 3 vezes 30. Y é igual a 180 menos 90. Y é igual a 90. Então, as dimensões são 30 e 90. Próximo. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é 25 metros. Então, ó, o projétil é lançado do canhão e atinge esse ponto aqui a 150 metros do canhão. A altura máxima atingida é o ponto máximo, que é o vértice, certo? Foi de 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x e y em que o eixo y está representado a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0 do plano xy. Qual vai ser a equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil? Bom, a gente sabe que esse ponto aqui é uma das raízes e esse ponto é outra raiz, beleza? Então aqui uma das raízes é 0 e a outra raiz é 150. Então esse valor aqui é 150 e aqui é 0. Então a gente pode colocar a expressão y igual a ax ao quadrado mais bx mais c na forma fatorada da seguinte forma: a
x menos x1 vezes x menos x2. Gente, isso aqui é uma opção. Vocês podem também utilizar essa daqui. Então vai ficar assim, y igual a x. Uma das raízes é 0. A outra raiz é x 150. X menos 150 aqui então. Então fica o y igual a x, que multiplica x menos 150. Portanto, y igual a x vezes x. A x ao quadrado. A x vezes 150 menos 150 ax. Então sobrou apenas a. E agora é só substituir esse ponto aqui. Que ponto é esse? É o ponto 75 e 25. Então o vértice, que é o ponto 75, por que 75? Porque o vértice é o ponto médio aqui das raízes. 75, 150 por 2 vai dar 75. Então 75 e 25 pertence à parábola, logo satisfaz essa equação. Então vai ficar assim, ó. A vezes 75 ao quadrado menos 150 vezes 75 A igual a 25. 75 ao quadrado vai dar 5.625A. Aqui a gente tem 75 vezes 150. Como 150 é o dobro de 75, essa conta vai dar o dobro dessa conta. Então vai ficar menos 2 vezes o dobro dessa conta. Igual a 25. 5.625A menos 2 vezes 5.625A igual a 25. A gente vai ter uma vez aqui, ó. Então menos 5.625A igual a 25. Portanto, A igual a 25 dividido por menos 5.625. Notem que eu não fiz a conta aqui porque eu sabia que essa conta aqui, porque eu sabia que 150 é o dobro de 75. Eu já fiz essa conta. 75 vezes 75, 5.625. Então essa é o dobro dessa. E aí eu deixei assim, ó, como se fosse aqui, ó, uma vezes isso menos 2 vezes isso. Vai dar menos 1 vezes isso aqui. Então é igual a isso aqui. Portanto, A é igual a menos 25 dividido por 625. Simplificando, 5.625, né? Simplificando vai dar menos 1 sobre 225. Portanto, a função é y igual a menos x ao quadrado sobre 225 menos 150 vezes menos esse número, vai dar mais 150 x dividido por 225. Multiplicando toda a equação por 225, vai ficar 225y igual a menos x ao quadrado mais 150x. Então, qual é a resposta? Item E. 225y igual a 150, 150 menos x ao quadrado, que é a mesma coisa. Beleza? Para finalizar, mais uma questão do Enem. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Então aqui tem o eixo Z, gera faz rotacionar a parábola aqui, rodar ela em torno do eixo Z, formando uma taça. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Então esse ponto C aqui é a altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice. Então o V é o vértice localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Bom, como a função é y igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, e o ponto V aqui é o vértice, então as coordenadas do vértice são x do vértice e y do vértice, certo? Então a gente pode determinar aqui primeiro o que?
o x do vértice, que vai ser menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser menos 6 sobre 2 vezes 3 meios. Então, o x do vértice vai ser menos com menos, vai dar mais. 2, 4 com 2, 6 por 3 vai dar 2. Então, o x do vértice é 2. Então, aqui é 2. E o y do vértice? O y do vértice, o vértice está aqui. Ó. Aqui é 2. Que ponto é esse aqui? 2 e 0, porque passa pelo eixo x. Portanto, o y do vértice é o 0. Ok? E lembrando que o y do vértice, não precisa usar o delta aqui, é o valor numérico da função no x do vértice. Ou seja, o y do vértice é o f do x do vértice. Portanto, se a gente substituir esse valor aqui, 2, na expressão da função, a gente vai determinar o 0 para o y. Então, vai ficar assim, ó, 3 meios, troca o x por 2. De 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 6, mais c. Esse resultado é o y do vértice. Portanto, igual a 0. Logo, teremos 2 ao quadrado, 4, corto com 2 aqui, ó. Vai sobrar 6, né? Corta esse 2 aqui com 2 aqui, vai sobrar 3 vezes 2, 6. 6 menos 12, mais c igual a 0, menos c mais c igual a 0, portanto, c igual a 0 mais 6, 6. Item E. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e uma ótima semana. Abraço.